Ok, gente, seguindo. Essa permissão, tá, da Inglaterra vender e comprar produtos da França, tá, piorou ainda mais a situação, porque a França não tinha como concorrer com a grande potência que era a Inglaterra. E aí muitos comerciantes acabaram quebrando, né, e passando mais dificuldades. E isso fez com que o terceiro estado, né, que era composto também por comerciantes, ficasse mais revoltado ainda com o governo, tá? E lá em 1788, uma nova seca provocou a falta de alimentos na França. Então, o que já estava ruim piorou ainda mais, né? Provocando um clima de desespero, tá? E na população, né? E acirrando ainda mais o descontentamento, né? E a crise econômica. Com a crise econômica que se abateu, né, sobre a França, então, o ministro das Finanças, né, Jacques Necker, aconselhou o rei, né, que era Luís XVI, a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Nela, né, nessa assembleia, o rei e os representantes de cada estado, né, iriam discutir soluções para os problemas financeiros do reino, tá? Como eu falei antes, a população do terceiro estado era 98% da população francesa, né? E somente 2% faziam parte do clero e da nobreza, tá? Então, o que acontecia, né? Após a abertura da Assembleia pelo rei, né, pelo Luís XVI, teve início já o primeiro impasse. Por quê? O primeiro e o segundo estados, compostos do clero e da nobreza, desejavam que a votação, né, após a discussão de cada um dos problemas a serem resolvidos, fosse realizada por estado. Dessa forma, os dois estados votariam juntos e decidiriam o destino da França, tá? Na votação por estados, tá? O terceiro estado acabava sempre perdendo. Por quê? Porque eram 2 votos contra 1, tá? A votação por estado, então, se os dois estados, clero e nobreza, se unissem, o terceiro estado sempre ia perder porque ele era um só, né? Então sempre perdia, o terceiro estado sempre perdia na votação por estados, tá? Por isso, né, então, um dos seus representantes, né, os seus representantes defendiam a ideia de que a votação fosse realizada por cabeça, ou seja, individualmente. Por exemplo, eu voto nessa ideia. Outra pessoa vota naquela outra ideia. E aí depois contabiliza os votos, né? Com essa votação, o terceiro estado, obviamente, sairia vitorioso, né? Pois contaria com 500 votos contra 435 do primeiro e do segundo estados, né? Que eram que juntos, né, não chegavam ao número de pessoas do terceiro estado. Além disso, né, também tinha a possibilidade de receberem alguns votos de alguns simpatizantes, né, entre os integrantes da nobreza e do clero, porque às vezes dentro desses integrantes da nobreza e do clero tinham alguns que simpatizavam com as ideias iluministas e que queriam também algumas mudanças, assim como o terceiro estado queria, tá?